Graça e paz, amados. Hoje eu gostaria de meditar, continuando a série sobre as igrejas do Apocalipse, a respeito da igreja chamada Pérgamo. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 17, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não me negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Até aqui. Nós vamos ver só essa primeira parte. Primeiro, a igreja em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade, como diz o texto, onde habitava Satanás. O que isso quer dizer? Pérgamo, mais ou menos no ano 29 depois de Cristo, teve um rei chamado Átalo III. Esse rei resolveu passar para o Império Romano a cidade de Pérgamo. Então, a cidade de Pérgamo pertencia ao Estado romano. Ele era um apoiador de Roma. Depois, tempos mais tarde, esta cidade havia colocado um templo ao imperador, ou seja, um templo que adorasse ao imperador e a toda Roma. Era uma cidade pagã, uma cidade que, sem sombra de dúvida, levantou contra a igreja grandes perseguições. Era o local onde estava a igreja de Pérgamo, um lugar muito difícil, um lugar de grandes perseguições. Mas o Senhor se apresenta àquela igreja dizendo exatamente que ele possuía a espada de 2 gumes. Sabe o que isso significa? Que Deus iria fazer a sua justiça sobre aquela cidade. Mas o Senhor, ele traz algumas características positivas desta igreja. E uma das características positivas desta igreja nos diz exatamente lá no versículo 13, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Primeiramente, aquela igreja conservava o nome de Cristo. Como diz aí no texto, que nos dias de Antipas houve uma perseguição contra aquela igreja. E essa testemunha, como diz aqui, ela era fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade a Deus, ela foi morta. Então, aquela igreja tinha pessoas de grande fidelidade a Deus. Pessoas que, diante da perseguição que veio contra eles, mantiveram o nome de Cristo Jesus. Eles não negaram o nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não sabemos que tempos estão vindo aí pela frente. E, sem sombra de dúvida, tempos difíceis, especialmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim está revelado no livro de Apocalipse. Mas uma das coisas importantes é que nós devemos manter a fidelidade a Cristo Jesus. Cristo tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Tempos difíceis só são vencidos com a ajuda de alguém. E a ajuda que nós temos é do Senhor Jesus Cristo. Por isso, assim como aquela igreja que não negou o nome de Cristo, conservou o nome de Cristo, diante das perseguições movidas, assim nós devemos fazer. Em todo o tempo, não significa de uma perseguição direta, mas perseguições indiretas, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. O nome de Cristo é o que deve ser salientado na sua vida, na minha vida. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e o que? Dar-te-ei a coroa da vida. Mas em segundo lugar, a palavra do Senhor nos diz
que essa igreja tinha uma outra característica. Aqui nesse versículo nos diz que ela não negou a fé. O nome de Cristo acompanhado da fé. Não temos como, vamos dizer, separar o nome de Cristo na nossa vida da nossa fé. Quem tem fé em Cristo salienta o nome de Cristo, tem Cristo como Senhor. O tempo verbal aqui, quando diz não negar a fé ou não negaste a minha fé, aponta para uma situação definida do passado recente que desafiou aquela igreja. Ou seja, diante do desafio que eles passaram, e aí eu torno a falar, e que ocasionou a morte de uma pessoa pela sua fidelidade a Cristo, esta igreja manteve-se firme na fé, na certeza que Deus estava com eles. Era assim que morriam naquele tempo as pessoas que tinham o nome de Cristo e criam em Cristo. Mesmo diante de serem jogados às arenas, eles mantinham fiéis a Cristo Jesus. Eles estavam prontos para morrerem por Cristo Jesus e a morrer pelos seus irmãos. Era uma fé viva, uma fé que não temia qualquer dificuldade. E é essa fé que Deus quer que seja encontrada em você. A fé genuína em Cristo Jesus. Deus quer que você mantenha a sua fé diante das dificuldades, diante dos problemas. Os problemas da vida, as dificuldades da vida vão tentar sucumbir a você. E quando uma dificuldade adentra dentro de você, ela afeta seus sentimentos. E afetando seus sentimentos, tende a afetar também o seu lado intelectual, ou seja, a sua mente. Por isso, nós devemos colocar-nos diante de Cristo Jesus para que Ele nos ajude diante das dificuldades, para que o nosso estado emocional não seja atingido e se acaso tiver algum tipo de atingimento, que seja o mínimo possível e que a nossa razão funcione exatamente crendo em Cristo, que Cristo é aquele que nos protege, é aquele que cuida de nós. Meu amado, minha amada, que o Senhor Jesus Cristo encontre na sua vida essas duas coisas, que você não nega o nome de Cristo e que você é fiel, que você tem uma fé viva. É isso que Deus deseja da sua vida. Creia em Cristo, viva Cristo e tenha uma fé realmente genuína na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo elogia aquela igreja por causa dessa fidelidade a Ele. Seja fiel por todos os dias da sua vida. Creia em Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Viva mais profundamente o Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo tempos difíceis. E em tempos difíceis é necessário que a nossa fé, a nossa crença em Cristo Jesus seja fortalecida. Fortaleça-se em Cristo Jesus. E Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.